Olá, boa noite. Mais um programa do projeto Fala Coração aqui com vocês, com o nosso querido Jack Darça. E um convidado mais do que especial hoje, o pai do magnetismo na atualidade, tchan, 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 Jacomelo. Muito bem-vindo, Jacomelo. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Jack e eu estamos muito orgulhosos, muito felizes de você estar aqui com a gente. Tá? Alegria minha também, muito obrigado. Já estamos aqui com várias pessoas na sala. Boa noite, Jack, querido, tudo bem? Tá com menos cabelo hoje, né? Tosou, né, Jack? Tosou. Estamos aqui já com a Rosilânia, a Maria, a Angelita, o pessoal mandando beijo. Temos internautas assistindo de todo o Brasil e alguns países geralmente entram nas nossas lives, viu, Jacó? Esse projeto aqui da TV7 também está sendo retransmitido pela Rai TV, que é a Rede Amigo Espírita, e Facebook, YouTube da TV7, o meu Facebook. Então, e esse link fica compartilhado no YouTube, gente, da TV7. Assim que a gente acaba a live, fica lá para vocês assistirem, dar o link, compartilhar e tal, e dar o like também. Dá o link, ó. Dá o like, gente, que é isso. O tema de hoje, pessoal, o magnetismo de cada um de nós. Para quem não sabe, o magnetismo veio daquela época lá, primeira de Tales de Mileto, né? Naquela época da cidade de Magneto, Magnésia, alguma coisa assim, do lado da Grécia, bem longe. E o Jacó escreve livros maravilhosos sobre o tema, é um grande escritor, orador espírita, estudioso do magnetismo. E todos nós sabemos, né, Jack, que temos magnetismo para atrair tudo que é de bom na nossa vida ou não, ou repelir o que não nos pertence. E o nosso querido professor, orador, estudioso, cientista Jacomelo vai nos explicar sobre isso. Eu gostaria que Jack fizesse uma abertura aí para a gente, já que ele estuda tanto a parte do espiritismo também, ligado ao magnetismo. Boa noite. Queridos, queridas, boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Na live de hoje, na verdade, eu vim para aprender. Na live de hoje, eu vim para aprender com o nosso irmão Jacomelo, que ele tem dedicado a sua existência ao estudo e à propagação do magnetismo. As pessoas que me conhecem sabem que minha área de expertise é o Novo Testamento, a crítica textual do Novo Testamento, a doutrina espírita como um todo, mas eu não vou me aventurar nesta área, visto que nós temos um mestre aqui. Vale lembrar somente que, sem dúvida alguma, nosso mestre Jesus era possuidor de um magnetismo como poucos. Nós vamos ver que a energia que emanava dele provocava curas mesmo sem que ele o quisesse. Temos a famosa passagem no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, a famosa passagem da mulher hemorroísa, que ela pensa que se somente ela tocar nas vestes de Jesus, ela ficaria curada. No livro Primícias do Reino, de nosso irmão Divaldo, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no capítulo 14, esta mulher que possui o nome dela é Verônica, ela é contada ainda com mais pormenores essa história. E nós vamos ver igualmente no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 19, que de Jesus saía virtude, e é exatamente isto que ele fala. Quando ele está na multidão e ele sente que alguém tocou, ele está numa multidão, uma multidão cerca, ele está indo à casa de uma pessoa da sinagoga, o Jairo, em que ele iria curar a sua filha, e ele para no meio do caminho e ele diz: quem me tocou? E os seus discípulos dizem: Senhor, todos lhe tocam. E ele diz: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E nós vamos ver no livro A Gênese, que no capítulo 15 tem 10, Kardec ele vai nos dizer exatamente sobre esta cura. Curiosamente, Kardec vai nos dizer que de todas as curas que nós conhecemos, retratados no Novo Testamento, essa é a única que ocorre sem a vontade explícita de Jesus. Porque o Cristo curava tocando,
o Cristo curava olhando, Cristo curava à distância. Então, vamos ver a famosa passagem do centurião, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, em que o centurião diz: Senhor, não sou digno que entres debaixo de meu telhado. Meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus diz: eu irei e lhe darei saúde. E ele diz: Senhor, eu também sou homem de poder e tenho um homem sob as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. A outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. Dize somente uma palavra, e o meu criado irá sarar. Jesus então se volta para os seus apóstolos. Ele estava descendo exatamente no término do Sermão do Monte, e ele diz: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Ou seja, ele curava à distância, tocando pela fala. A mulher hemorroísa não é ele que cura. A mulher hemorroísa, ela consegue, pela sua própria força, da sua própria vontade, ao tocar Jesus, retirar do Cristo todos os elementos necessários para a sua cura. E vamos ver então esse homem que curava de variadas formas aquilo que naquela época foi conhecido como milagres, mas que hoje cada vez mais, inclusive através dos estudos do magnetismo, passamos a compreender melhor sobre a manipulação dos fluidos. E eu já falei demais. Meu irmão Jacomelo, eu quero lhe dizer que eu sou muito grato de estar aqui contigo, e eu tenho certeza, querido, que hoje eu vou aprender muito contigo. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vindo. Só fazer um registro aqui, gente. Nós estamos com o pessoal do Centro Irmã Nilza e Amor, no Rio de Janeiro. O Centro Ibirajara, do Rio de Janeiro, também está aqui na live. A Casa Espírita Sumidouro, no Rio de Janeiro. Uma nossa internauta está dizendo aqui que é de Ponte Branca, Mato Grosso. A Márcia Semente da Luz, Brasília. O Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de Caratinga, Minas Gerais. Gente, está chegando gente aqui de todos os cantos para ouvir a gente, principalmente o que o Jacó vai nos dizer sobre magnetismo. Eu queria pedir ao pessoal para ir colocando suas perguntas aqui, que eu vou colocando aqui no privado para ir. Depois, daqui a pouco, a gente vai começar a mediar todas essas perguntas. Sim, Florianópolis, Santa Catarina, estão vendo aqui. Vamos lá, Jacó, é com você. Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Boa noite, pessoal. Boa noite, Jack. Boa noite, Valesca. Boa noite, tantos amigos que estão aí por tanto canto. Alegria imensa. É sempre muito bom estar no meio que nos recebe com tanto carinho. E aí, o bom hoje da internet, porque antigamente a gente dizia: é tão bom estar aqui nesta cidade, nesta casa, neste palco. Não, hoje a gente está absolutamente no mundo todo, e isto é uma bênção enorme. Este é um magnetismo tecnológico que fazia muito tempo que a gente não aprendia a trabalhar tão bem como esses 6 meses de pandemia ensinou a tanta gente. Eu, pelo menos, tenho procurado aprender o máximo que eu posso. E espero que todos vocês também estejam não só aprendendo, mas, sobretudo, aproveitando, porque tem muita coisa boa. Às vezes, inclusive, antes de entrar no assunto, isto termina batendo um pouco dentro da nossa mente, do nosso juízo, vamos falar bem nordestinamente. Por quê? Porque antigamente a gente só tinha a opção de ir a um centro tal, a um centro qual. Hoje a gente vai dizer assim, quinta-feira, 8 horas, Jesus, mas tem A, B, C, D, F, G, H, I, J, quem eu vou assistir? E aí vem aquela situação, agora é o momento da tua decisão. Ofertas a gente já não pode mais dizer que não tem, porque esse palestrante hoje está em São Paulo. Não, ele está na tua casa, na tua tela. Este outro está lá nos Estados Unidos, então a gente tem que aproveitar da melhor maneira possível. E por isso eu já começo agradecendo você ter optado a ficar aqui nesse bate-papo de coração para coração. Que bom que nós estamos aqui juntos. Eu gostaria de começar lembrando um dos nomes mais conhecidos do magnetismo clássico, que o maior de todos foi Mesmer, mas o seu primeiro grande discípulo foi o Marquês de Ponsegui, e ele dizia uma sequência de 3 frases, e logo depois ele sintetizou as 3, quer dizer, ele sintetizou o magnetismo enquanto comportamento de alguém que quer magnetizar, ele sintetizou em 3 ações, e 3 frases curtas, e depois ele ainda juntou tudo praticamente em 2 palavras,
e uma conjugação entre elas. Ele disse assim: vontade ativa para o bem. Primeira coisa. Segunda, crença firme no seu poder. Terceiro, confiança integral ao empregá-lo. Uau, a gente fica assim, peraí. Então ele está dizendo que a primeira coisa é que eu tenho que ter uma vontade ativa. Por que ele precisou colocar o ativa? Porque vontade todo mundo diz que tem. A atividade da vontade, ou seja, a realização da vontade, é que às vezes entorta um pouco o nosso querer ou o nosso falar. Então, primeira coisa, que você tenha vontade ativa. Se você vai pegar as obras de Allan Kardec, ele inclusive tece demoradamente assuntos sobre a vontade. Se você vai pegar um outro magnetismo da época moderna, o Hector D'Urville, ele tece quase que um capítulo inteiro sobre vontade. Se você lê qualquer um dos clássicos, todos eles, sem exceção, falam de vontade. Então, a vontade é aquele elemento que já surge na primeira grande redação do Marquês de Ponsegui. Logo depois ele diz, crença firme no seu poder. Isto é muito relevante, sabe por quê? Porque no meio espírita a gente tem sido muito condicionado a ai, quem sou eu? Não, eu se Deus permitir, e a gente fica assim extremamente humilde ao ponto de nos tornarmos omissos. Porque a gente fica numa dependência e a gente esquece um elemento primordial de saída. Eu sei que isso às vezes choca alguém, mas é um elemento primordial. O mundo espiritual, ele não dispõe dos fluidos que nós encarnados dispomos. E eles precisam desses fluidos para fazer até o atendimento a alguns casos. Então, a gente não pode ficar tão reticente ao ponto de a gente terminar impedindo. Eu já ouvi alguns relatos em reuniões mediúnicas dos espíritos dando verdadeiros puxões de orelha. Para com isso, libera a tua energia, exercita a tua vontade, reconhece que tu és poder, você é espírito. Então, você tem um poder, você tem algo para jogar para a gente. E, por fim, ele diz, tenha total confiança quando você for empregar o magnetismo. Por quê? Porque tem gente que fica, ai, mas eu conheço tão pouco, eu sei tão pouco, eu não tenho tanto estudo. E aí a gente vê uma mulher no interior cura coisas assombrosas e ela não tem estudo nenhum. Aí você chega, às vezes, conversa com uma pessoa que nem é espírita, nem conhece espiritismo, e ainda diz, olha, acontece um negócio comigo que eu tenho até medo. Aí você pergunta o que uma pessoa estava doente e ficou curada. Quando eu cheguei, passei a mão. Olha, então a gente vê que essa confiança que a gente tem que ter integral no que a gente faz, ou seja, essa ausência de medo, é um outro elemento muito forte para que a gente chegue num bom resultado. E aí ele resume tudo em duas palavras, crer e querer. Então é preciso que você creia. Mas aqui, quando a gente lê as 3 frases primeiras dele, a gente já entende que não é uma crença solta nem vaga. É uma crença objetiva. Eu creio, eu posso, eu sei. E se você conta com forças espirituais, tenho convicção de que estão comigo. Por quê? Porque eu estou no trabalho do bem. Então, se eu estou no trabalho do bem, isso tudo colabora comigo. Então, primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, porque eu fiquei pensando comigo, como é que eu vou falar com a Valesca hoje e com o Jack? Eu vou falar somente daquilo que eu tenho em mim, ou talvez não seria essencial, inclusive, já provocar as pessoas que podem e que às vezes se demoram muito a decidirem, né? Porque todos nós temos o nosso poder magnético, todos nós, sem exceção. Por isso que eu falei aqui da mulherzinha que cura, daquela outra pessoa que cura sem saber e até tendo medo do fenômeno. Então, todo mundo tem o poder. E ainda por cima, depois de tudo o que o Jack bem colocou, lembrando Jesus já tinha dito que a gente podia fazer o que ele fazia. Se a gente entender isso, no sentido de repetir palavras, no sentido de ter uma sequência filosófica, uma sequência ética, moral, mas também dentro dessa linha de magnetismo, então se ele quisesse que fosse só um ramo, ele teria dito, se você quer ser tão inteligente quanto eu, você vai ser. Mas ele não falou isso, ele falou, você pode fazer tudo o que eu faço, tudo, desde que a gente queira. E aí entrou no crer e no querer, que o Marquês de Ponsegui nos colocou. Então, a gente quer.
Significa dizer, voltando agora lá para os primórdios do magnetismo, todos nós, enquanto vivos, temos magnetismo humano, indistintamente. Tem pessoas que têm potenciais mais altos, potenciais fracos. Tem pessoas que podem desenvolver e ampliar seus potenciais, e tem pessoas a quem já não convém isto. Mas o fato é que todo mundo, absolutamente todo mundo, tem poder magnético. Então, por que uns curam e outros não curam? Porque uns podem e outros não podem. Primeiro, não tem essa história de que um pode e outro não pode. Todo mundo pode. Segundo, cada um tem a condição de melhor desenvolver as suas habilidades. E terceiro, eu tenho ali quase como que uma orientação básica na minha vida, que é exatamente vós podeis fazer o que ora faço. Então, veja bem, se eu imagino que Jesus, ele sendo tocado nas vestes, ele curou, isso me coloca numa situação de dizer, bom, eu não tenho esse tipo de vestes, então eu não tenho multidão me seguindo. Mas se eu, em vez disso, eu não posso dar um passe, se eu puder dar um abraço, e naquele abraço transmitir meu fluido, eu posso curar uma pessoa. E aí o que acontece? Muita gente que eu já abracei, depois disse, Jacó, depois do teu abraço, meu dia mudou, minha vida mudou minha mente psicológica, mudou as dores que eu estava sentindo fisiológico, mudou o meu ânimo, processo espiritual. Ou seja, às vezes, num único abraço, a gente consegue contornar muita coisa. Por quê? Porque nós temos poderes pessoais magnéticos. E muitas vezes, quando a gente fala magnetismo, as pessoas pensam, ou isso não é coisa boa, não sei por que colocaram isto, ou então isto não tem nada a ver com o homem, isso é coisa dos espíritos apenas, que é um outro equívoco lamentável. O magnetismo, ele é, em princípio, humano. Quando a gente lê as obras clássicas e encontra lá a expressão magnetismo animal, aquele animal, ele vem de ânima e não de bicho. Então é magnetismo da alma, que é o magnetismo humano, que é este do qual nós estamos falando. Você tem esse magnetismo, eu tenho, como todos nós temos. E como é que a gente dá uso, como é que a gente dá vazão a isso? Depende. A primeira coisa que a gente aprende nos clássicos e olha que os clássicos nenhum falava em nome de nenhuma religião. Primeira coisa que eles diziam, quanto melhor índole você tiver, melhor será o tipo de energia que você libera, ou o tipo de fluido. Logo, já havia uma associação de princípio em 2 pontos, vontade, e o segundo ponto era a sua condução moral. Quanto mais moral você tem, melhor você se utiliza o seu fluido e, portanto, você tem uma penetrabilidade com ele, ou seja, você alcança uma penetrabilidade muito mais profunda, muito mais rica. Então, isso já era um ponto de partida já no clássico, independente de religião, porque algumas pessoas dizem, eu não gosto desse magnetismo, que isso é coisa de espiritismo. Como que se coisa de espiritismo fosse uma coisa ruim, muito pelo contrário, se você acha que o espiritismo é coisa errada, é porque você nunca ouviu mesmo sobre espiritismo. Mas independente de espiritismo, o magnetismo em si mesmo, ele é uma força extremamente rica e poderosa que você tem, que nós temos e que nós podemos desenvolver. Então, Jesus pode curar, mesmo sendo tocado. Talvez a gente ainda precise tocar, talvez a gente ainda precise fazer várias sessões de tratamento com dispersivos, com isso. Sim, é o nosso nível atual, mas um dia a gente chega lá. Um dia eu estava falando numa palestra, eu disse, olha, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que um dia ainda vou ser igual Jesus. Acredita que isso foi tomado como uma piada? O público caiu na risada. Eu disse, olha como está fácil eu ser Jesus, vocês estão brincando, eu estou falando sério, e o pessoal rindo. Jesus começa com J, eu também já começo com J, então já estou numa boa. Jesus tem 5 letras, Jacó tem 5 letras. O pai de Jesus foi José, meu pai era José. Pronto. Então não falta quase nada. Jacó, deixa eu só lhe dizer assim, as perguntas estão bombando. Nossa Senhora. Você falou, antes eu queria, a Camila Valentim pergunta, como o magnetismo influencia no processo de regeneração das células e do DNA? Mas, antes de você responder essa, você falou uma coisa que eu anotei aqui, no meio da sua interlocução, ausência de medo. Uhum. Isso o Jack sabe, porque as lives dele ele fala muito sobre autoconhecimento, sobre essa coisa. Quantas pessoas não têm o seu magnetismo
próprio, poderoso, pode auxiliar um parente, pode auxiliar até sua própria dor de dente, mas tem o medo por causa da coisa da cultura, porque é coisa de espírito, de não sei o quê. Então, uma coisa muito legal que você falou, e que acho que as pessoas têm que prestar atenção, é que a gente precisa ter essa ausência do medo, nós temos esse poder na gente. E a Camila quer saber como que esse magnetismo influencia o processo de regeneração do DNA. E a Viviane também, que eu acho que essa o Jack vai responder, o magnetismo tem a ver com o carisma de certas pessoas ou de certa pessoa? Então, vamos lá para o Jacó, por favor. Bom, primeira coisa, né, é o medo. O medo, ele nem sempre é bom conselheiro. Eu não vou dizer que você nunca teve a ter medo de nada, mas o medo, ele prende mais do que liberta. E como nós estamos aqui para a liberdade, para viver livres, a gente tem que encarar certas coisas. Imagine bem, uma pessoa está doente e só tem você. Aí você diz, mas não vou ajudar porque eu estou com medo. Então você tomou a pior decisão que poderia tomar. Não, mas se eu fizesse e a pessoa piorasse? Peraí, você tem a oração, você tem as técnicas dispersivas, você tem o amor pela pessoa, você quer ainda que piore, só se você fizer bobagem. E como uma das bobagens é você sair sem fazer nada. Então, pense direitinho, porque esse medo que ele leva a isso não é muito feliz. E vindo para a questão do DNA, eu vou falar aqui rapidamente sobre uma experiência de um grande físico chamado Greg Braden, que ele já fez essa experiência, já tem uns 10 anos ou mais, em que ele observou que as moléculas do DNA de um doador, elas recebem a interferência do doador, mesmo ela estando a léguas de distância. Significa dizer o quê? Se eu tenho a minha molécula e ela está num outro ambiente, e na hora que eu altero o meu psiquismo, aquela molécula ela reage instantaneamente e ela já não pertencendo ao meu corpo, significa duas coisas. Primeiro, que existe uma ligação de si alguma coisa que não desvincula as moléculas. E segundo, essa pesquisa dele não é pesquisa espírita, né? Isso é uma pesquisa científica. E segundo, isso nos enche de responsabilidades. Em que sentido? Se eu, por acaso, veiculo a você alguma alteração molecular ou alguma alteração na estrutura de DNA ou RNA, que seja, você tem uma parte minha que, portanto, eu tenho a obrigação de ter cuidado com o meu psiquismo para não interferir negativamente no... Primeira coisa é para a gente estabelecer que há, de fato, uma ligação. Segundo, quando hoje se estuda os campos morfogênicos, que é uma área que foi o nome que se deu bonito para se falar de perispírito, porque o campo morfogênico é aquele que forma, que dá a forma genética aos seres. Isso para falar só super sinteticamente, super por cima. E também tem outros estudos, no caso da genética, quando nós estudamos a genética, me escapou o nome aqui agora, mas a epigenética, o que é a epigenética? A epigenética ela está além um pouquinho do DNA e interagindo com o quê? Interagindo exatamente com a formação dos genes e as interações e as ligações de tudo. Agora, a questão magnética. Onde é que o campo magnético melhor atua? Falando espiriticamente, primeiro, na estrutura do perispírito, e segundo, na estrutura do sistema nervoso e corrente sanguínea. O sistema nervoso, corrente sanguínea, tudo isto é comandado pelo perispírito. Eu tenho ascendência no perispírito e me distribuo via corrente sanguínea e via sistema nervoso, eu inevitavelmente bato no sistema imunológico. E dali eu estou de novo, já estou bem dentro, literalmente dentro do chamado DNA. Allan Kardec, ele fechou este assunto, abriu este assunto dizendo que nós deveríamos aprofundar essas pesquisas e experiências, estudando, palavras textuais de Allan Kardec, as criações fluídicas. É exatamente este o elemento que vai embarcar perispírito, campos morfogenéticos e tudo isso que a gente falou. E vamos chegar dessa forma onde você acabou de perguntar, que é a interferência nossa nas moléculas de DNA e daí para frente. Jack, nos perguntaram aqui qual é a Viviane Balestrin, qual é a relação de magnetismo e mediunidade, né? E
se as energias dos passos... Peraí, deixa eu voltar aqui. Qual a diferença das energias dos passes de harmonização, obsessão e o de cura? Valesca, eu vou me permitir deixar para o Jacó Melo responder, porque ele tem propriedade. Agora, eu queria só fazer um comentário. Jacó, ele falou umas coisas muito certas, né? Nós vamos ver na questão 909 do Livro dos Espíritos o poder da vontade, que os Espíritos dizem que a gente usa muito pouco. E, sem dúvida alguma, em Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21, a famosa passagem a passagem que possui por epígrafe o epilético endemoniado, em que Jesus cura o filho de um homem que se jogava no fogo e na água, e os seus apóstolos não conseguiram. E eles falam, por quê? E ele vai falar, para esse tipo de espírito, vocês precisam de mais prece. E aí depois o que ele vai falar que é importante. Ele vai dizer, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi este monte, lança-te daqui para acolá, e ele o fará. E nada para vocês será impossível. Essa é a questão. E a última questão que Jacó falou, meu último comentário, é que na live da semana passada, eu falei isso para as pessoas na minha live, Jacó, eu falei que um dia eu seria Cristo. Eu falei, gente, pode demorar um milhão de anos, porque nós seremos um de espíritos puros, não é isso, Jacó? Então, curiosamente, eu também falei isso. Valeu por gentileza. Repita, eu quero muito ouvir o nosso irmão. Hoje eu vim realmente para aprender. Tá. Também estão perguntando aqui, é porque é muita gente. Olha, só um registro aqui, tá? Temos amigos aqui, queridos irmãos fraternos de Botucatu, São Paulo, Campinas, São Paulo, Inhambupe, Bahia, Mucuri, Bahia, São Vicente, São Paulo, Adamantina, lá também em São Paulo, Olinda, Pernambuco, Comunhão Espírita de Brasília, Teresina, Piauí, Porto Alegre e Lavras do Sul, também no Rio Grande do Sul. Então, um beijo para esse pessoal, gratidão por estar aqui conosco. E, Jacó, estão perguntando também se o magnetismo é considerado uma mediunidade. A nossa querida Marcinha está perguntando. E também como aflorar esse magnetismo em nós mesmos. Eu estou juntando tudo porque é muita coisa aqui que está chegando. E você já vai... Eu sei que o seu magnetismo pode responder 3 coisas ao mesmo tempo. Você quer um curso em 5 minutos. Jack? Que bom, que legal. Veja bem, primeiro aquela questão da diferença, um passe de harmonização. O que se chama normalmente de um passe de harmonização? É quando a gente não está nem muito bem, nem muito mal, mas também não tem nenhuma doença, nenhuma grande perturbação, nem nada. Aí a gente pede um passe só para dar uma harmonizada. Infelizmente, muitas vezes as pessoas querem fazer isso com imposições. Para você harmonizar alguém, o ideal é fazer dispersivos. Faça dispersivos gerais, que normalmente você harmoniza todo mundo. Isso enquanto técnicas, né? Porque às vezes o que confunde técnica com outras coisas é que as pessoas pensam que quando se fala de técnica, é só técnica sem amor, só técnica sem razão, só técnica... Não, não é isso. A técnica está dentro de um sistema, e dentro desse sistema tem oração, tem prece, tem oração, tem amor, tem fé, tem vontade, então é um conjunto, né? Então, quando eu falo tecnicamente, eu estou falando só daquela parte que às vezes as pessoas menosprezam ou não dão o devido valor. Então, o de harmonização normalmente é para isso. Os passes mediúnicos ou os passes de desobsessão, eles têm 2 visões ao mesmo tempo. Uma, para domar, quando é o caso, ou para afastar, quando é a segunda circunstância, ou para curar um espírito que está num processo mediúnico. Então, há uma atividade em função do espírito, que está ali influenciando o médium, ou o processo, ou quem quer que seja, e a segunda ação é para socorrer o próprio médium em si, o que está dando vazão à manifestação. Por quê? Porque quando vem um espírito obsessor, ele se apodera principalmente aqui da zona do humeral, que fica aqui nas costas, e ali ele centra uma grande carga de fluidos, e mesmo muitas vezes quando ele vai embora, fica o peso ali na nuca, porque é uma carga muito densa. Então, o papel do passe, nestes casos, tem a função de ajudar o espírito e de socorrer o magnetizado, o médium, para que ele não saia com aquela carga toda pesando-lhe as costas. E a terceira situação, que é o passe de cura, é como o próprio nome diz,
você aí buscar usar toda a riqueza das técnicas, todas as possibilidades para curar o que quer que seja. Então, tem passes e técnicas totalmente diferentes para cada coisa. Então, você tem técnicas para câncer, você tem técnicas para depressão, você tem técnicas para problemas neurológicos, problemas de corrente sanguínea, fibromialgia, lúpus, autismo. Então, cada uma dessas patologias, elas pedem alguns procedimentos. Existem alguns procedimentos que poderíamos dizer assim, mais ou menos bem encaminhados para determinadas situações, mas tem outras que são totalmente novas ou são totalmente inesperados. Esse é o passo de cura, tanto organofisiológico, como também um passo de cura psíquico e espiritual. Às vezes a pessoa ela está totalmente desarvorada, pensando nada com coisa nenhuma, se jogando para um lado e para o outro, e muitas vezes são verdadeiros bloqueios nos seus centros vitais ou nas suas estruturas de distribuição de fluidos. Então a pessoa diz assim, mas isso é um problema espiritual, isso é um problema obsessivo. Bom, pode ser que não seja. Se não for, e você tratar só como obsessão, você não vai resolver. Se for um problema magnético, você teria que usar todas essas circunstâncias. É óbvio que, se alguém perguntar como é que trata disso ou daquilo aqui, não vai ter como a gente responder, né? Porque é preciso, como eu brinquei ainda há pouco, é preciso para muitas situações que sejam feitos verdadeiros cursos, seminários, aprofundamentos e por aí afora. Já a outra, diga. A Janete está perguntando uma coisa muito, muito atual, desculpe interromper. Se ela é de Tuverava, São Paulo. Gente, entrou Parnaíba, Piauí, Valença, na Bahia, Cruz de Vitória, Espírito Santo, João Pessoa, Barra do Garças, Mato Grosso, Bezerros, Pernambuco. Minha gente, a gente está no Brasil todo. Plim, plim. Boa. Ela quer saber, nesses tempos difíceis que a gente está passando, né, um ano que a gente queria que não tivesse existido pandemia, se o autopasse pode ser aplicado nesses tempos, diariamente. Pode sim. Veja bem, eu estou, inclusive, neste atual momento, eu estou realizando um segundo seminário que é exatamente de aprofundamento de técnicas magnéticas. E a semana passada, que é no sábado, a gente falou exaustivamente sobre essa questão do autopasse. É possível, é realizável, mas tem condições. Se você está totalmente descompensado, o seu autopasse dificilmente vai funcionar. Então, ele precisa que você tenha um mínimo de centramento para que você possa. O autopasse ele é muito bom para você trabalhar algumas doenças ou dores localizadas. No campo psíquico, emocional e espiritual, você vai precisar ou estar razoavelmente bem, ou então se socorre do que Allan Kardec já dizia, a oração é o verdadeiro passe espiritual. Então, se você tem essa perturbação, às vezes, e desculpa ter que chegar nesse ponto, tem momentos que a gente está tão perturbado que a gente não consegue fazer nenhum Pai Nosso. Então, você vai fazer um Pai Nosso, você faz até com raiva. Eu já fiz 500 Pai Nosso que está no céu. Aqui, isso não vai resolver, você concorda comigo? Se isso é um passe, e como a oração não está funcionando, então o passe, autopasse não funciona. Neste caso, a gente tem que pedir socorro. Ou então, tem que respirar fundo, faz um relaxamento, faz uma meditação, depois ora, para que tudo se acerene. Então, não é toque de mágica, não é uma coisa assim que acontece de qualquer maneira, mas o autopasse é extremamente viável e nesse período de pandemia, muita gente me escreveu, eu tive que escrever vários artigos, tive que participar de várias lives, batendo exatamente neste ponto, porque as pessoas estavam ficando desesperadas e muitas vezes sem razão, mas como ninguém tinha opinião de ninguém, o pessoal estava começando a se apavorar. É possível, mas é preciso que a gente busque ter um mínimo de equilíbrio para poder realizar bem. E a Camila pergunta aqui, se o magnetismo excessivo, quando não desenvolvido de forma adequada, ele pode gerar doença? Ela colocou proporcionar, mas é, na verdade, gerar doença, né? Veja bem, a questão não é magnetismo gerar doença ou não. O que gera doença são acúmulos de fluidos. Muitas vezes tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que são... Eu vou dar os dois extremos. Tem pessoas que são extremamente sugadoras. Ela suga a energia de todo mundo. Onde ela chega, ela suga. E tem pessoas que têm tanto acúmulo de fluidos que onde ela chega, ela despeja. Desculpe a expressão, mas é isso mesmo. Ela despeja fluidos. Normalmente, o primeiro caso, a pessoa sugadora, ela chega no teu ambiente, quando ela sai, você faz, meu Deus do céu, o que foi isso? Eu estou sentindo como se tivesse um peso em cima de mim. A pessoa sugou toda a tua energia. E ela não se dá conta, ela não faz isso por mal.
E tem o outro grupo que é o contrário, vem com tanta energia que aí olha para a tua plantinha, a tua planta murcha na hora, porque ela libera uma quantidade de fluido muito grande. Quando ela dispõe desse jeito, ela tem uma virtude, pelo menos ela não somatiza. Mas se ela não exterioriza, ela vai terminar somatizando, e aí isso é o que pode provocar doenças. Tanto um caso como o outro. Se você libera demais, e se você consegue liberar o congestionamento, ou se você suga demais e aí você se congestiona. Esses congestionamentos magnéticos ou fluídicos é que costumam produzir doenças. Quando Mesmer criou o magnetismo, ele partiu exatamente deste princípio, porque os primeiros pacientes que ele teve, todos tinham acúmulos de energia fora do lugar, ou ausência de energia. Então, ele sentia principalmente os pontos ausentes e ele completava. A técnica dele não era perfeita porque ele tinha a mente voltada só para encontrar onde tinha falha. E aí, muitas vezes, a falha dele era falha por falta. E ele não percebeu que havia muitas falhas por sobras. E aí, o grande passe, por exemplo, quando foi perguntado ainda há pouco a questão da harmonização, na harmonização, não é num passezinho rápido de meio minuto, 1 minuto, mas numa técnica boa de harmonização, você consegue transitar e colocar todo mundo em harmonia de novo. E aí você, de repente, entra numa cabine e faz um atendimento desse tipo. Quando você sai, você diz, meu Deus, mudou tudo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que tudo que não estava funcionando voltou a funcionar. Só que se isso cronifica, ou seja, se isso se demora em você, aí sim pode se transformar em patologia, aí complica. Tem uma pergunta aqui, Jack, você que é professor, a Rosilene está perguntando, as pessoas que nas casas espíritas, antes da pandemia, trabalhavam com passes, como é que ficam? Porque a energia está acumulada, né? Tá. Então, já falamos da cura à distância. E você é professor dessa matéria também, né? Assim, que eu fui sua aluna. Como é que a gente... Eu não falei essa parte, eu não fiz a colinha dessa parte também, viu, Rosilane? Não é só você, não. Temos também a Edjara de Quebec, no Canadá. Legal, beijo. Explica aí, Jack, pelo amor de Cristo. Na verdade, nós precisamos entender que toda energia que nós possuímos, ela, quando bem direcionada, ela encontra uma finalidade. Ainda hoje, curiosamente, hoje no meu Instagram, hoje, que eu diariamente posto um videozinho de 1 minuto e uma mensagem, se eu não me engano, foi no dia de hoje, ou foi no dia de ontem, não lembro, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 22, lá no final, Kardec vai dizer que a prece diária é o próprio cumprimento dos nossos deveres. E é claro que essa pandemia ela fez com que médios e trabalhadores espíritas eles se recolhessem, né, nesse movimento compulsório de autoconhecimento nas nossas residências. Mas isso, nós precisamos entender que, como está lá no livro Boa Nova, capítulo 11, quem governa o mundo é Deus, é o Cristo dizendo, né? Ou seja, acima dele existe Deus. Portanto, eu entendo que, mesmo nesses movimentos, o trabalhador espírita, a despeito dele não estar trabalhando em uma casa espírita, pela conduta dele, da própria existência dele, ele pode, sem dúvida, estar sendo utilizado pela espiritualidade para essas energias, porque nós precisamos entender uma coisa. Vamos supor que eu trabalhe em uma reunião mediúnica, uma cabine de passe em um centro espírita. Existe ali um mentor espiritual que coordena esse trabalho. O trabalho não é coordenado pelos humanos. Acima deles tem um coordenador espiritual, que é o mentor espiritual do grupo. Portanto, eu, enquanto trabalhador desta reunião mediúnica ou daquela sala de passe, eu sou tutelado daquele mentor e daquela equipe espiritual. E é óbvio, então, que eu me mantendo com o padrão vibratório, com a minha sintonia correta, ou seja, me utilizando bem, independente do movimento, claro que eles vão se utilizar. Nós precisamos lembrar uma coisa, como eu sempre digo, você dizer que você tem fé quando está tudo bem, me perdoa, isso qualquer um faz. A fé a gente mostra exatamente quando os desafios surgem nas nossas vidas e nós nos colocamos, então, como, por exemplo, na posição de Paulo de Tarso, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6. Senhor, que queres que eu faça? Né? Então, eu creio firmemente que a espiritualidade, ela simplesmente não é falar, portanto, a partir de agora temos uma pandemia, todos os médios espíritas do planeta inteiro vão ficar desequilibrados. Não,
Nós precisamos entender que nós somos trabalhadores de uma casa espírita, nós somos tutelados daquela equipe espiritual. E é claro que vai depender de nós, como o nosso querido Jacó muito bem disse, vai depender da nossa força de vontade, da nossa conduta para que a espiritualidade se utilize bem dessas questões. Mas eu gostaria muito, muito de ouvir o que o nosso irmão Jacó tem a dizer a respeito. E, só uma interferência. Quando a gente faz essa pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Né? Sim. Eu acho que a gente tem que estar conectado. Pelo menos faça uma prece, respire, porque quando eu comecei a fazer isso na pandemia, que eu tive um pouco de crise de ansiedade, a primeira resposta que veio, brigadeiro. Não estava conectada. Eu não estava, Jacó e Jack, conectada. Aí eu, não, tem alguma coisa errada. Quem está falando é meu subconsciente, meu lado ruim, primata, horrível, obeso, sei lá. Aí eu fiz uma prece, fiz uma meditação guiada para Jesus apontar os caminhos. Ele aponta. A Maíse Braga diz muito isso, Senhor, me aponte os caminhos, que a gente não sabe quais são esses caminhos. Jacó, a Viviane perguntou aqui, qual a relação entre magnetismo e mediunidade? E tivemos outra internauta aqui perguntando se o magnetismo é uma espécie de mediunidade. Todo mundo tem essa dúvida, né? Eu queria que você explicasse isso aí para a gente. Tá bom. Eu vou ter muito cuidado agora quando eu falar com Jesus, na hora que eu estiver falando com ele, eu tiver com vontade de comer um brigadeiro. Aí eu vou saber que eu não estou em sintonia com ele. Não está. Maravilhoso, Valesca, ótimo, isso é bom. E sabe por que isso é bom? Porque as pessoas às vezes pensam que por a gente estar num trabalho como esse, acham que a gente já se purificou, que nada, de vez em quando a gente está atrás do brigadeiro mesmo. Luta é grande, meu povo, viu? Rojão, minha santa. Pois é. Ai, ai. Então, olha, abordando um pouquinho do que o Jack estava falando, realmente a gente está sob uma proteção divina maravilhosa, mas isto não nos permite acomodação, é somente a ressalva que eu faço. Se a gente se acomodar ou se a gente se descuidar, daqui a pouco a gente diz, e onde é que estavam os espíritos? Estavam comendo brigadeiro. Então é preciso que a gente esteja ligado. Inclusive, com a ajuda da própria Valesca, nós fizemos o lançamento do livro Magnetismo versus Covid-19, que foi exatamente uma instrução que extravasou os horizontes, inclusive do Brasil, ajudando as pessoas com Covid à distância. Ou seja, você tem energia, você estava aplicando passes, por que você não usa isso, não canaliza? A gente tem como fazer esse socorro à distância. É melhor do que a gente ficar esperando que os espíritos digam, bem ali aquele cara está sobrando fluidos, vamos tirar ali para ajudar e ao mesmo tempo ele não se contaminar. Não é muito melhor a gente estar disposto? Como a gente aprende? Você vai deitar, vai dormir, como é que você faz? Senhor, ajuda, me acompanha, mas se eu puder ser útil em algum lugar, que eu vá, se os meus fluidos puderem ser trabalhados, que sejam. Então, é assim que a gente se dispõe, não é simplesmente ficar de braços cruzados esperando que tudo aconteça. Sobre magnetismo e mediunidade, eu vi uma questão que eu acho que vocês viram todos, o Jack com certeza já atinou muito bem para isso, que no livro dos médiuns, Allan Kardec, uma hora quando ele está estudando a mediunidade curadora, olhe bem o nome, mediunidade curadora. Então, o princípio é uma mediunidade de cura. Então, já está ali bem próximo de magnetismo, né? Aí, Allan Kardec acha de dizer, lógico que eu vou dizer aqui com as minhas palavras, que depois você vai lá e confere, ele diz assim, a mediunidade de cura nem sempre é uma mediunidade. Ela tem muito mais vínculo com o magnetismo. Eu digo, opa, se Allan Kardec está dizendo isto, quando ele está trabalhando o título mediunidade, é porque tem muitos fenômenos que nós chamamos de mediunidade que não tem nada a ver com mediunidade. A prática magnética é uma prática em que você tem suas próprias energias e que ela é extremamente melhor resolvida quando você consegue consorciar isto com o mundo espiritual. Mas não impede de que você seja magnetizador com as suas próprias energias. Então, o que é mediunidade? Mediunidade é a possibilidade da comunicação entre os dois mundos. Então, eu posso, usando o meu magnetismo, estar reforçado ou apoiado, ou até estou secundando a ação espiritual.
Então, é um consórcio, magnetismo com mediunidade. No outro momento, quando Allan Kardec fala mais ainda na mediunidade de cura, quando você está atuando num efeito de mediunidade de cura com um espírito interferindo, o espírito interfere no seu campo magnético. Então, ele usa a tua energia magnética. Então, se a gente fosse rigoroso, a gente poderia até dizer, não existe magnetismo puro, nem existe mediunidade pura. Mas, muitas vezes, é muito claro que o magnetismo é a capacidade que a gente tem de usar as nossas energias para alcançar determinados resultados. Enquanto que na mediunidade, embora às vezes tenha o mesmo fim, usa para isto a canalização ou a interferência do mundo espiritual. Então, são coisas distintas. Eu posso ser magnetizador sem ter nenhuma mediunidade. Como, a propósito, o senhor Allan Kardec era um grande magnetizador e ele não desfrutava de nenhuma mediunidade de cura, nenhuma mediunidade de intervenção consentida, ou pelo menos sentida, do mundo espiritual nas suas atividades. Eu acho que era essa a pergunta, não é, Valesca? A gente não está com 15 minutos aí, todo mundo aqui ó, correndo, mas vamos lá. Eu tenho uma pergunta, Valesca. Pois não, doutor Jequinho. Não, é porque eu estou vendo aqui do lado, Jacó, apareceu aqui uma pergunta que eu acho muito importante, diria de fundamental importância para o movimento espírita, porque a pergunta que eu vejo aqui, eu vi aqui, muitas pessoas já chegaram para mim para falar isso, e a pergunta é, o que dizer do médium que insiste em tocar na pessoa ao aplicar o passe? Eu já falei muito disso, mas a autoridade é você, por favor. Ok. Veja bem, existe a necessidade do toque e existe o hábito do toque. São duas coisas distintas. E muitas vezes se confunde uma coisa com outra. Eu vou contar aqui uma pequena história bem resumidazinha, só para você ter uma noção de como isto às vezes pode ser bom e simples e às vezes pode ser ruim e complicado. Eu estava num centro espírita fora do Brasil, tinha ido fazer um seminário, e o dirigente, ele foi de uma honestidade impressionante. Quando terminou tudo, ele na frente de todo mundo, ele disse, eu quero fazer aqui uma demonstração e quero que você analise para mim. Então ele deitou uma senhora, e quando a senhora deitou na maca, ele começou a alisar a mulher, mas alisou mesmo, alisou alisando, não foi aquele toque, alisou mesmo, e ele passava a mão de cima a baixo, passava a mão nas pernas, por dentro das pernas e tal. E ele casado, a esposa dele ali presente, e o negócio foi uma sessão que eu disse, meu Jesus Cristo, isso o pessoal aceita isso? E então, quando ele terminou, ele me perguntou, você acha que eu fiz alguma coisa errada? Eu disse, olha, eu não tenho um julgador de juiz para dizer que você fez certo ou que fez errado. Agora, o que você fez para mim é muito estranho. Porque eu lhe confesso, eu vou começar aqui, aí o pessoal até riu, eu disse, se fosse a minha mulher e você fosse fazer isso, eu não deixaria. Aí o público caiu na risada, né? Eu aproveitei que o público ali estava dizendo, a gente não concorda, mas a gente não tem muita opção, porque o país parece que só tinha 2 ou 3 casas espíritas no país inteiro. Então o pessoal ficava, olha, eu estou precisando e só tem esse jeito. E como ele faz na frente de todo mundo, eu não posso achar que está errado. Mas não era a melhor maneira, né? Quando terminou tudo, a esposa dele veio conversar comigo e disse, Jacó, eu já disse para ele, eu sou esposa dele. Eu só recebo paz com ele se ele não me tocar, porque eu não suporto o toque dele na hora que a gente está trabalhando magneticamente. Ou seja, aparece de repente os dois lados da história. E aí ele foi muito honesto, disse, é exatamente por isso que eu estou lhe perguntando, Jacó, porque eu sinto uma força para fazer. Eu digo, olha, se essa força for força do hábito, ou se essa força for força espiritual, em todos os dois casos precisam ser educados. Porque o toque é permitido. Jesus tocava, os grandes magnetizadores tocavam, todos tocam. Agora, tem necessidade do toque? Se tem toque. Se não tem, controle-se, porque senão isso pode ser considerado como um indutor, pode ser considerado como um desconcentrador, pode ser considerado como algo que vai gerar dúvidas. Então, se isso não é funcional de fato, deixa para lá. Porque eu sempre proponho o seguinte, se você tem um tumor, uma ferida exposta, feia, qual é o melhor tipo de terapia magnética que você pode fazer, no caso, pontual, né? Eu estou dando um exemplo bem pontual. Então, você tem aqui uma grande ferida no braço, feia, grosseira, aberta, minando aquilo o tempo todo, a linfa saindo com sangue.
Aí eu digo, a melhor técnica que tem para isso, para tentar fechar, é o sopro quente. E o sopro quente tem que ser em cima do local. Você aplica, aí a pessoa, não, mas aí eu digo, pois é, tem inconveniências. Então, por que que aqui você se permite e fora, quando não tem essas coisas graves, você acha que é imprescindível? No que é imprescindível, você não faz. Então, por que que você quer fazer num lugar que talvez não seja o conveniente? Então, isto passa por uma questão ética, lógico, mas passa também pela honestidade do trato. Você, às vezes, por exemplo, você vai trabalhar uma inflamação de uma amígdala, por exemplo, se você tem doação magnética pelos dígitos, você é um doador digital, talvez se você chegar aqui e tocar, não pressionar nem nada, você consegue fazer um direcionamento melhor de fluidos. Mas se você quiser fazer sem tocar, você basta aumentar o seu poder de concentração e de direcionamento. Então, você pode fazer sem o toque. Então, o toque ele nem é errado, nem é certo. Ele é necessário ou desnecessário. A gente só precisa ter muito cuidado para usá-lo. Gratidão, meu irmão. Muito bom, muito bom. Obrigada. Jacó, tem uma pergunta aqui que dá uma live. Vai dar uma segunda live com o Jacó nesse projeto, que é sobre o magnetismo sexual. A Camila Valentim está perguntando se ele pode ser usado de forma saudável e quais são os benefícios desse magnetismo, porque a gente sabe que malefício tem, mas deve ter algum benefício, né? Claro, senão a gente não gerava filhos, que é a vida. Então, é um assunto que dá uma live inteira, mas é um assunto muito interessante, porque às vezes a pessoa equilibra todas as partes suas do seu magnetismo e não consegue equilibrar esse lado. Ou está tudo desequilibrado, mas esse lado está equilibrado. Eu acho que tem que ter, né, um meio termo. Jack mesmo faz lives sobre isso, né, sobre livros, acho que é Hamed, né, a sexualidade. Sim, fazemos livro... Na quarta-feira, a live é o estudo do livro Renovando Atitudes, de Hamed. Na sexta-feira, o livro Amor e Sexualidade, de Joana de Ângeles. No seu Instagram, né? Então, Jacó, o magnetismo pode ser usado de forma saudável, sexual? Olha, vamos fazer aqui uma breve remontagem. Por que é que o sexo é visto tão mal? Por conta da nossa formação cultural. A gente, culturalmente, foi muito mal formado, muito mal. E a gente oscilou em dois extremos. Ora total castração, ora total perversão. A gente sempre estava, ora de um lado, ora de outro, e parece que ainda não mudou, né? Ou a gente é muito liberal, ou a gente é muito preso. Então, a gente tem muita dificuldade em lidar com o sexo. A partir do próprio nome dos órgãos sexuais, a gente já começa a colocar apelidos, porque é difícil a gente falar da genitália. Mas, muito bem, primeiro, sexo não é genitália, sexo não é só relação sexual. Se a gente considera como magnetismo, nós vamos perceber, se tomarmos apenas os 7 principais centros, nós temos o de mais alta frequência, que é o coronário, e o de mais baixa frequência, que é o genésico. Ok, se a gente toma, aqui colocando juntinho, a teoria de Einstein, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, significa dizer que a quantidade de energia depende do volume da massa. Por quê? Porque a velocidade da luz ao quadrado é um número fixo. Então, a energia depende diretamente da massa. Ótimo. A massa, em termos mecânicos, a massa, ela depende da frequência. Quanto mais alto frequente, menos massa. Quanto menos frequente, maior massa. Significa dizer o que, então? A minha energia que eu libero a partir do meu coronário é uma energia extremamente poderosa por ser muito sutil, muito fina. Mas, em termos de quantidade, ela produz menos do que uma energia genésica. Por quê? Porque a energia genésica, o fluido genésico, ele é um fluido muito denso, que se ele for sutilizado, é uma potência enorme. Então, a primeira coisa que a gente deveria pensar é que o genésico é uma possibilidade que a gente tem de criar. Olha só, o que o genésico faz em princípio? Cocriação, é criação em si. Então, essa é a disposição do centro genésico. Se a disposição do centro genésico é criação, não é nem criatividade, mas é criação mesmo, então este centro ele tem uma potência incalculável.
E veja bem, eu coloquei aqui dentro, inclusive, da física, fazendo alusão à teoria de Einstein, para que a gente entenda que não é isso uma conjectura solta. Ótimo. Se eu tenho um bom condicionamento ético e moral, se eu conseguir trazer a minha energia genésica para exteriorização e doação, esse potencial é algo astronomicamente grande e bom. Então, o problema não é se o genésico, ou se a energia sexual, se ela faz mal ou se ela faz bem, ela é uma potência. O mal e o bem é o que você faz com isso. Da mesma maneira que uma faca é muito boa para você cortar um bolo, para você até dividir com os amigos um brigadeiro, que a gente pede na hora do almoço. Aí é ótimo uma faca. Mas tem muita gente que usa uma faca para ferir os outros. Então, o problema não é da faca, o problema é do uso. O genésico é uma fonte de bênçãos tão grande que, como você disse de brincadeira, Valesca, é pelo genésico que nós viemos, é pelo genésico que nós temos os filhos, é pelo genésico que a vida se torna tão querida e a gente vive, às vezes, tantas ânsias em busca, porque existe a energia sexual. O que falta apenas é a gente fazer os ajustes e se permitir elevar essa energia. A gente ouve muita expressão, a gente precisa sublimar o sexo. Eu, quando jovem, me tornei muito inconveniente por conta disso, que eu perguntava, e como é que se sublima o sexo? A pessoa dizia, é rezando. Eu digo, quer dizer que eu rezando, eu vou deixar de pensar no que eu penso? Não, mas você não deveria mais nem pensar. Eu digo, e aí que está o problema? Eu penso. Então, como é que a gente fica? Como é que a gente sublima isso? E as pessoas falam sobre essa coisa e depois não dizem como. Aí outros dizem que a sublimação é você se prender, a outra é você liberar, a outra é você nenhuma coisa nem outra, ou seja, ninguém leva para canto nenhum. E, na realidade, a gente tem que fazer com que esta energia se potencialize e ela se torne criadora em nós, não apenas naquele ponto, mas que nós nos tornemos criadores magnéticos, energéticos, por todos os poros, por todos os pontos. Uma coisa interessante, né? O meu genésico é muito forte, tanto que eu fui mãe aos 15. Então, eu usei essa força para gerar 4 vidas especiais. E quando eu não pude mais gerar, porque foram todas cesarianas, essa força subiu para a cabeça. Só que ela subiu de um jeito que minha cabeça pega fogo, isso aqui é aberto. Então, a força criativa, não que lá está faltando, né? Claro. Porque eu sou linda, jovem, mas, ainda vou casar de novo, mas eu consegui ficar mais criativa depois de ser mãe. E eu ouço muitas mulheres falarem isso. Eu era uma mulher antes de ser mãe, agora eu sou uma mulher, eu me sinto mais empoderada, mais inteligente, mais firme. Eu acredito, eu não sou estudiosa do magnetismo, mas eu acredito, Jack e Jacó, que é porque essas mulheres, depois que conheceram a maternidade, não é só porque amam aquele pimpolhinho, não. É porque elas entraram em contato com a energia sagrada delas de gerar. Isso vem da energia, do magnetismo. Ai, gente, a gente está acabando a live. Eu queria agradecer a todo mundo. Está bombando aqui. Inclusive, pedir para vocês ficarem mais 2 minutos quando a gente sair para as considerações. Fico muito feliz que tenha dado certo. Adoro live com você. Acho que a gente já é bem a sexta que a gente faz nessa pandemia, eu e Jacó, viu, Jack? Só para você ter inveja, viu? Eu queria que vocês fizessem suas considerações finais. Jack, por favor, primeiro, depois o Jacó. E dizer que o próximo programa, este projeto Fala Coração, taranana, dia 8 de outubro, acho que é 8 de outubro, né? Daqui a 15 dias, vai ter Maíse Braga. Então, vai ser uma coisa muito arretada de boa. E eu não vou falar de brigadeiro, porque Maíse está confinada, isolada, e a gente não pode falar de brigadeiro. Jack, por favor. Queridos, nunca vamos nos esquecer. Em Salmo 82, nos é dito algo que mais tarde Jesus vai repetir. Vós sois deuses. Essa fala do Cristo, ele está, na verdade, repetindo o Salmo 82. Não vamos nos esquecer disso. Nós trazemos dentro de nós energias mal utilizadas e energias que nós desconhecemos. Na dúvida, fiquemos sempre com Cristo, queridos. Vamos amar. Que a lei do amor, que nós possamos usar o nosso magnetismo, queridos.
fazendo ao próximo o que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Mateus capítulo 7, versículo 12. Vamos, cada um de nós, queridos, sermos instrumentos do Cristo através do nosso próprio magnetismo, da nossa própria energia, para que, onde quer que a gente esteja, que através dos nossos pensamentos, do nosso falar, das nossas atitudes, queridos, que possamos, onde quer que estejamos, pela nossa conduta, sermos instrumentos de Jesus para melhorarmos o mundo em que nós realizamos. Gratidão imensa pela presença de todos, e eu quero publicamente, meu irmão Jacó, é a primeira live que eu faço com você. Aprendi demais, querido. Gratidão, gratidão, gratidão imensa. Foi muito bom ter estado aqui com você. Por mim, eu ficaria aqui umas 3 horas falando. Muito grato, gratidão. E passa a palavra. Ele vem de novo. Eu quero também mandar um beijo para meu pai, que fez 80 anos agora e foi quem me ensinou sobre magnetismo há muitos anos atrás e é o fã número 1 de Jacó que eu conheço. Ele está conectadinho, ensinaram a ele. E o sonho dele é dar um abraço no Jacó. Com você, Jacó, querido. Um abraço grande a todos, minha gratidão enorme e obrigado, Jack, por suas interferências, Valesca, pelo seu carinho, sua amizade. Mas eu quero lembrar somente em cima do que Jack falou. Eu acredito no que ele disse, viu? Eu também sou Deus e você também é Deus. Então, que as nossas divindades produzam coisas boas para todos nós, que assim seja. Muito obrigado. Obrigado a todos. Daqui a 15 dias a gente vai estar aqui às 20 horas com Fala Coração e Maíse Braga. Beijo. Muita paz, muita paz.